Olá pessoal, meu nome é Francisco Rogério de Jesus, eu sou graduando do curso de Gestão Empresarial ali na FATEC de Carapicuíba. O meu professor orientador é o professor Antônio César de Albuquerque Gerum. E o título do meu trabalho é A Sustentabilidade nas Organizações Brasileiras. O assunto central do meu trabalho é como este conceito ele foi construído e como ele é aplicado, como ele é pensado no nosso país. Primeiramente, eu faço uma análise global de como ele é feito, de como os processos históricos, os processos econômicos que fizeram esse conceito ser constituído, e através desse desenvolvimento eu analiso como ele é pensado aqui no Brasil. O objetivo principal do meu trabalho é refletir sobre a sustentabilidade em nosso país. Isso é o objetivo geral. E o objetivo específico é analisar a sustentabilidade dos gestores brasileiros e comparar as práticas sustentáveis com outros países. Esses são os objetivos específicos. Então, repetindo, geral é analisar a sustentabilidade do nosso país. Objetivos específicos é analisar como os nossos gestores utilizam esse conceito. E analisar e fazer uma comparação, ainda que breve, dos sistemas de gestão internacionais e dos sistemas de gestão nacionais. Basicamente, o nosso trabalho se dá dessa forma. A metodologia que eu utilizei foi uma metodologia de pesquisa bibliográfica. Desculpe aí o erro das palavras. Pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa se deu através de leitura de livros, através de pesquisa em artigos acadêmicos e através de informações em jornais, na mídia de forma geral. No trabalho eu coloquei especificamente a parte acadêmica, mas basicamente a metodologia foi uma pesquisa bibliográfica e a análise de dados é uma análise qualitativa. Nesse trabalho eu não utilizei gráficos, recursos estatísticos, embora eu entenda que são importantes, mas foi uma análise conceitual, para entender o conceito de desenvolvimento sustentável e os conceitos correlatos, próximos, como desenvolvimento sustentável, como sustentabilidade, como economia verde, como gestão ambiental, ecologia, entre tantos outros. Basicamente, meu trabalho é reflexivo, para a gente pensar algumas questões para os futuros gestores conseguir entender, conseguir compreender novas práticas gerenciais, novas práticas estratégicas. Basicamente, o meu trabalho se deu dessa forma. O desenvolvimento dele foi através dessa construção e através desse entendimento de conceito. Quando a gente começa a pensar o conceito de sustentabilidade, a gente começa a entender que é um conceito muito amplo. É divulgado amplamente na mídia, é divulgado através de peças publicitárias, através de divulgação das empresas, mas quando a gente vai fazer uma pesquisa um pouco mais cuidadosa, uma pesquisa acadêmica, a gente percebe que esse conceito é muito amplo e em alguns momentos as divergências entre autores são muito grandes. Então é um conceito que não é tão claro. Ele é uma palavra muito bonita, sustentabilidade é uma palavra que muitas pessoas utilizam, mas é uma palavra que quando a gente vai analisar com um pouco mais de cuidado, tem muitas nuances, tem muitos detalhes. E por conta disso, eu fiz uma análise através desse trabalho para verificar a construção desse conceito, as divergências de informações a respeito desse conceito e como isso chega na prática, como isso chega para o gestor brasileiro. Porque, partindo do pressuposto que é um conceito de difícil entendimento, embora amplamente divulgado, como que isso chega na prática? Como que o gestor ele entende esse conceito? Como que o gestor ele aplica esse conceito? Basicamente, meu trabalho fez esse caminho.
Sabemos que o conceito de sustentabilidade é um conceito global. Ele foi utilizado e foi construído através de várias conferências climáticas, conferências ambientais, através de várias resoluções. Então é um conceito que tem uma abrangência global. Não poderíamos esquecer que nós estamos em plena globalização. E a globalização, existem normas, existem interconexões econômicas entre vários países. E isso existem também parâmetros. Entre esses parâmetros, que as empresas, que os organismos internacionais, como a ONU, como vários países utilizam, entre esses conceitos está a sustentabilidade. Sabemos que no Brasil já existe a sustentabilidade. Mas nós precisamos entender como isso é aplicado. Será que nós, como gestores, apenas aplicamos para agradar aos organismos internacionais, apenas uma questão de fachada, ou se de fato há uma compreensão de como a sustentabilidade é importante? Então, o trabalho se deu dessa forma, dessa linha de construção, de divergência de informações sobre o conceito e como isso é aplicado e como isso é pensado para o empresário brasileiro. Sabemos que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. No Brasil existem diversos entraves burocráticos, existem diversos entraves econômicos, existem uma questão tributária muito pesada. E normalmente o empresário brasileiro tem outras questões que, de uma forma indireta, acabam sendo centrais, acabam sendo focadas e a questão ambiental fica em segundo plano. A conclusão desse trabalho é que em nosso país a questão ambiental, embora seja premente, embora seja necessária, no meio empresarial existem tantas outras coisas, tantas outras dificuldades, até mesmo porque estamos em um país subdesenvolvido, em um país que tem muitas questões sociais, econômicas, uma instabilidade econômica muito grande. No corpo, no pensamento do gestor, existem outros objetivos, existem outras prioridades, e a questão ambiental fica de lado. E quando a questão ambiental ela é utilizada, ela é feita de uma forma apenas para cumprir protocolos, cumprir uma legislação, porque quando cumpre a lei, para evitar até mesmo a punição, até mesmo uma multa, uma sanção, então as empresas acabam cumprindo a lei, mas muitas delas vêm até mesmo como um obstáculo. Então, cumprir alguns protocolos ambientais acaba sendo negativo para algumas pessoas, alguns gestores, eles veem dessa forma, como algo negativo, algo que atrapalha. No Brasil ainda não há, de uma forma amplamente divulgada ou amplamente realizada, a ideia que gerenciar bem o meio ambiente, gerenciar bem, ter práticas sustentáveis, é algo que pode ser algo competitivo, pode gerar uma vantagem competitiva. Ainda os empresários, de uma forma geral, veem a questão ambiental como algo para impedir, para algo de ecologista, algo de ambientalista, algo de ONGs que querem acabar com o desenvolvimento do Brasil. Existe uma visão muito arcaica, uma visão antiga sobre o desenvolvimento das empresas. Sabemos que com a construção do conceito, eu estudei também a forma que as empresas utilizavam o meio ambiente. No início, as empresas não tinham essa preocupação. E com o desenvolvimento da ciência, começou a perceber que não daria para explorar da mesma forma que antigamente. Então, as empresas começaram a modificar, isso ao redor do mundo, começaram a perceber, a compreender que não daria mais para utilizar aquele modelo estratégico. E muitas delas foram modificando, muitos países também foram modificando a sua forma de ver o meio ambiente. Não por uma questão apenas ideológica,
mas por uma questão até mesmo prática, percebendo que os insumos que nós temos são limitados. Não dá para mantermos um ritmo de exploração de uma forma indiscriminada, porque os recursos vão se infindar. Então os países começaram a modificar, pensando na própria sustentabilidade, na própria manutenção das empresas e pensando nas futuras gerações. Basicamente ocorreu esse processo. No Brasil, nem todos os empresários, nem todos os gestores compreendem toda essa questão. No Brasil, os empresários muitas das vezes ainda estão pensando de uma forma anterior, na forma lá no início do capitalismo, ou no início da década de 60, 70, pensando de uma forma muito exploratória. Então, basicamente, a conclusão desse trabalho é que no nosso país os gestores precisam amadurecer, precisam compreender que administrar bem o meio ambiente, administrar bem, seguir protocolos, entender a importância da questão da sustentabilidade é algo que pode nos colocar até numa posição de vantagem. O nosso país tem vários recursos naturais. E o nosso país tem uma potencialidade para desenvolver várias formas de energia sustentável, várias formas de insumos diferenciados. O Brasil pode ser uma referência. E os gestores precisam mudar essa forma de pensar, e os novos gestores. Eu estou na ala aí dos novos gestores. Então nós, como novos gestores, precisamos entender que precisaremos, aliás, colocar na prática, colocar no planejamento estratégico a questão sustentável como primordial. Basicamente, este é o trabalho. Eu gostaria já de agradecer a todos vocês que estão avaliando o meu trabalho. E a pesquisa foi basicamente essa. Só para retomar, é como o empresário brasileiro está utilizando ou está pensando a questão da sustentabilidade. E como conclusão, nós ainda precisamos amadurecer bastante. Diante disso, eu me despeço e agradeço a todos vocês, agradeço ao curso de gestão empresarial, vários professores através do EAD nos ensinaram bastante coisas. E agora nós estamos num processo que nós podemos aplicar esse conhecimento na nossa vida profissional. Então agradeço a todos, agradeço ao meu orientador, agradeço às pessoas que me apoiaram de forma direta, de forma indireta, as pessoas da minha família. E agradeço a todos e muito obrigado.